Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa aula de movimento uniformemente variado. Nesse caso, eu vou explicar para vocês a continuação do conteúdo da aula anterior, que era movimento uniforme. Agora vocês estão vendo essa palavra variado. O que quer dizer quando tem um movimento variado? Não é mesmo? Então é o que eu vou explicar para vocês agora. O movimento uniformemente variado é quando você tem velocidade e aceleração. Na aula passada vocês viram exemplos quando não há aceleração, ou seja, aceleração igual a zero. Nesse caso, a aceleração ela é positiva, certo? Então a gente tem aqui alguns gráficos para mim estar mostrando para vocês um exemplo de MRUV, um exemplo de MUV, movimento uniforme variado ou uniformemente variado. Então aqui a gente tem o exemplo da velocidade versus o tempo. Nesses três exemplos A, B e C, eu vou explicar onde é que tem aceleração, onde que não tem, onde se a velocidade é positiva, negativa e vice-versa. Então, aqui nesse primeiro gráfico A, a gente tem que supor que essa reta aqui ela é paralela à reta do eixo X, ok? Então, nesse caso a aceleração é zero, porque ela não está subindo nem está descendo. Ela está parada, então não tem aceleração. Nesse gráfico aqui a gente tem um A igual a zero. Ou seja, a velocidade não está variando, ela não está aumentando nem está diminuindo. No gráfico B, a velocidade está saindo do zero aqui. E está aumentando até uma velocidade aqui que eu vou chamar de 30. Então, o que que faz a velocidade aumentar? É a aceleração. O que faz a velocidade sair do zero e ir até o 30 é a aceleração. Então, a gente tem aqui uma aceleração maior do que zero. Ok? Há um determinado tempo aqui que se passou. A gente também tem um exemplo de um gráfico fazendo um desenho aí, que vocês, observando, vocês sabem que tem aceleração, mas onde é que está a aceleração positiva, onde é que tem aceleração negativa? E se tem, né? Então, vamos supor que aqui também é 30. E que a gente tem um determinado tempo aqui, chamar de T1. Então, nesse tempo T1, a velocidade ela chega até lá, aumentou, mas o meio dela ninguém sabe, né? Mas quando você vê subir, é porque a aceleração é positiva. Quando você vê o gráfico descer, a aceleração é negativa. De novo, quando você vê o gráfico subir, é porque a aceleração é positiva. Quando você vê o gráfico descer, é porque ela é negativa. Então, daqui até aqui, a aceleração é maior do que zero. E bem aqui até aqui, que é mais ou menos onde começa a descer, a aceleração é menor do que zero. Agora, daqui até aqui o final, a aceleração é maior do que zero. Mas, e esses outros pontos aqui? Esse ponto e esse outro ponto. O que é que está acontecendo neles aí? A aceleração é zero. Então, aqui a aceleração é igual a zero. E nesse outro ponto aqui também, a aceleração é igual a zero. Ok? O que aconteceu? Alguém acelerou e começou a desacelerar até zerar. Aí foi desacelerando, desacelerando. Ou seja, a aceleração começou a ficar negativa, começou a empurrar o móvel para trás. E zerou de novo, ele começou a acelerar de novo para o eixo positivo. E aí foi. Ok? Vocês podem ver aqui um exemplo de uma pessoa que arremessa uma bolinha para cima. Então, soltando essa bola para cima, vocês vão ver a bola ir lá em cima, parar e começar a descer de novo. Então, é o que esse gráfico aqui está explicando para a gente. Ele está mostrando que a bola saiu com a velocidade inicial. Por quê? Porque se não saísse com velocidade inicial, quando você fosse jogar qualquer objeto para cima, ele sai lentamente até acelerar. Mas não é isso que acontece. Se você for arremessar qualquer coisa para cima, isso vai sair com a velocidade inicial e vai começar a diminuir até zerar, parar lá em cima e vai começar a descer, acelerando até chegar na altura da sua mão com a mesma velocidade que saiu. Então, aqui a pessoa soltou a bolinha aqui com velocidade inicial V0. Passou um determinado tempo, ela chegou lá em cima,
ou seja, nesse ponto aqui, é exatamente onde é a velocidade zero. Então, quando você joga algum corpo para cima, isso está desacelerando. O objeto ele vai começar a desacelerar por conta da gravidade, que aponta para baixo. Ou seja, a gente já viu na aula de vetor que a gravidade é um vetor. Então, é um vetor que ela vai estar apontando para baixo e a velocidade para cima. Então, a todo instante, esse vetor aqui que está aqui embaixo vai começar a subtrair a velocidade até ela zerar. Depois que ela zera, ela vai começar a aumentar de novo para baixo, porque vai ter somente a gravidade ali sendo constante para baixo. Então, ela vai começar a crescer no sentido negativo. É o que está acontecendo aqui. A velocidade ela era positiva, vai começar a cair até chegar no zero. Quando ela chega no zero, ou seja, quando a bola estiver lá em cima, ela vai começar a descer, né? E vai descer com velocidade negativa aqui, ó. Certo? Agora, eu vou mostrar para vocês o significado da área do gráfico no gráfico da aceleração. Eu mostrei na aula passada no gráfico da velocidade, certo? Então, eu vou mostrar aqui o da aceleração. Muito simples, a gente vai usar aquele mesmo princípio de base vezes altura, onde a base vai ser o nosso ΔT, a altura, a aceleração. Para quem entendeu como funciona aquele gráfico, esse aqui já é muito fácil, certo? Então, a gente tem aqui que a base é o ΔT e a altura é a aceleração. Então, utilizando a equação da aceleração média, que eu já mostrei em aulas anteriores, que é a aceleração média é o quê? ΔV sobre ΔT. Para quem não lembra, ΔV sobre ΔT. De novo, eu recomendo que vocês anotem essas equações, porque vai ser importante para vocês memorizar algumas, né? Principalmente essa da velocidade média, porque vem dela todas as outras equações. Então, aqui isolando o ΔV, a gente tem que ΔV é igual a A vezes T, que é a mesma coisa que a área aqui, né? Então quer dizer o quê? Que a área é igual ao ΔV, certo? Então, se você observar algum gráfico da aceleração, aqui no caso tem a aceleração contra o tempo, aqui tem uma aceleração A, que eu chamei de A, e ela é constante. Ou seja, imagine uma pessoa andando de moto, por exemplo, ela segurando ali segurando o acelerador, e ela não está aumentando a aceleração nem diminuindo, ela está mantendo aquela aceleração. Então a aceleração está constante. Então, com essa aceleração constante, a gente, sabendo a área debaixo desse gráfico, a gente sabe a velocidade que aquela pessoa está andando, ok? Como aqui é aceleração positiva, provavelmente o gráfico da velocidade vai estar assim, ok? Uma reta que vai subir. Então, essa foi uma explicação para a área de baixo do gráfico da aceleração, ok? Agora a gente vai ver aqui uma equação horária da velocidade, certo? A gente tem que recapitular primeiramente aquela equação da aula anterior, que é o espaço é igual ao espaço inicial mais v vezes t. Essa equação saiu de onde? Veio da velocidade média. Então não tem isso de ficar decorando muita fórmula, não precisa ficar decorando, a física tem muita fórmula, não, você só precisa saber a equação da velocidade média. Então dela você vai achar todas as outras. Aqui, ó, a gente já tem essa equação pela da velocidade média, ok? A gente viu na aula passada. E aqui usando da aceleração média, a gente faz o quê? A gente isola o A e o T, certo? Ou seja, o tempo inicial aqui vai ser 0, como eu fiz na aula passada. E o tempo final vai para o outro lado. Está aqui, ficou A vezes T. É igual a velocidade final mais inicial. Então, isolando o V final, ou seja, o V negativo, que é o inicial, indo para o outro lado positivo da equação, da igualdade, a gente tem uma equação horária da velocidade, que é o V igual V0 mais AT. Então, da mesma forma que a equação horária do espaço veio da velocidade, vocês acham a equação horária da velocidade que vem da aceleração. Okay? Então, você só precisa saber a equação da velocidade média, que é muito simples, ΔS sobre ΔT, e da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT.
Aqui eu vou fazer uma demonstração da função horária da posição, onde nesse caso vocês vão ter uma aceleração, porque a da posição que vocês viram antes, ela não tem nenhuma aceleração, é um movimento uniforme. Mas agora eu vou mostrar como é que encontra a equação da posição do movimento uniformemente variado, ou seja, quando tem aceleração. Então a gente pegou um gráfico de uma velocidade que está aumentando, ou seja, nesse gráfico aqui a gente tem uma aceleração. Ok? Aqui. A velocidade em função do tempo. E a gente tem um V0, ou seja, uma velocidade inicial, certo? No caso daquela bolinha que teve uma velocidade inicial. Então a gente tem algo aqui que tem uma velocidade inicial e aumentou. Então eu peguei um tempo final aqui, t qualquer. Estou usando essas letras para encontrar a equação, porque se eu jogar valor, vocês não vão reconhecer a equação. Ok? Então o que é isso aqui? Que área é essa aqui? Essa área aqui é um trapézio. Isso aqui vocês sabem com geometria, ok? Utilizando a geometria vocês reconhecem que isso aqui é um trapézio. Então qual que é a área do trapézio que vocês veem na geometria? Lá na matemática. É o quê? É a base maior, eu chamei aqui de B grande, mais a base menor. Tudo isso aqui multiplicado pela altura e dividido por 2. Certo, mas qual é a base maior e qual é a base menor desse trapézio? A gente está vendo que esse trapézio aí está deitado, né? Então, considerando que ele está deitado, a base maior é essa aqui, ó. Deixa eu fazer... Pronto. A base maior é essa aqui. Certo? E a base menor é essa outra aqui, que eu estou chamando de B pequeno. E a altura? A altura, como ele está deitado, vai ser isso aqui, ó. Ok. A gente sabe a base maior, a base menor e a altura. A base maior é o quê? É a velocidade final. Ou seja, é isso daqui, ó. Esse comprimento, vocês têm que concordar comigo que é esse comprimento. Então a gente tem que a área do trapézio é igual V mais a base menor é o V inicial, ok? Vezes a altura é o tempo. Vocês estão vendo aqui, ó, que a altura vai até o tempo final, né? Até esse tempo t dividido por 2. Essa é a área do trapézio, ok? Mas a gente sabe que V é igual a V0 mais AT. Né? A gente viu aqui, ó, que V é igual a V0 mais AT. Então, voltando, pegando esse V e jogando nessa equação, como é que ela fica? Fica V0 mais AT mais V0, tudo isso aqui dentro do T aqui, sobre 2. Ok? Então, a gente tem aqui, isso aqui é igual à área do trapézio. Certo? Então, vou multiplicar o T por tudo que tem aqui dentro, vai ficar V0T mais AT ao quadrado mais V0T sobre 2. Então, eu vou somar o V0T com outro V0T, vai ficar 2V0T. Então, eu vou fazer bem aqui. 2V0T mais... Vou botar aqui sobre 2. AT ao quadrado sobre 2. Vou ajeitar esse A, né? Pronto. Certo? Só quebrei essa soma aqui. Vocês podem fazer isso. Só repetir a mesma base. A mesma coisa aqui. 2 mais 6 sobre 2 é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Mas também é a mesma coisa que 2 sobre 2 mais 6 sobre 2. Isso daqui, 2 sobre 2 é igual a 1. E 6 sobre 2 é igual a 3. Então fica 1 mais 3, que é igual a 4 também.
Então, vocês sabem que isso que eu fiz é basicamente uma propriedade da fração. Então, continuando. A gente pode dividir esse 2 por esse 2, vai ficar 1. Então, vamos continuar aqui. A área do trapézio é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Mas a área do trapézio é o quê? O que foi que eu falei na aula passada? A área debaixo da curva do gráfico da velocidade é o quê? É o deslocamento, o ΔS. Então a gente vai substituir o ΔS aqui. Então a área do trapézio, ou seja, essa área aqui, ó, é o nosso ΔS. Ok? Então o ΔS é o quê? É o S final menos o S inicial. É igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora, só para finalizar, para ficar bonitinho, como vocês devem conhecer, eu vou isolar o S. Então fica S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então essa aqui é a equação horária da posição do movimento uniformemente variado. Porque aqui vocês estão vendo agora a aceleração. No outro caso, não existe esse termo. É somente esse daqui, o movimento uniforme. Mas, como a gente agora tem aceleração, a gente tem esse termo todo aqui, que é AT ao quadrado sobre 2. Certo? Certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia. Isso aqui foi mais para mostrar para vocês como chega na equação. Se você estiver na hora da prova, você esquecer dessa fórmula, lembra só desse gráfico aqui, ó. Lembra só disso aqui também? Lembrando desses dois, você chega nessa equação horária, ok? Então, agora eu vou mostrar aqui Torricelli. Torricelli, que é essa equação aqui, ó. Certo? Eu vou deixar vocês como uma atividade que eu vou criar aqui para vocês estarem resolvendo, que vai ser essa equação. Como é que você sai dessas duas equações e utilizando esse outro termo aqui que eu já mostrei para vocês, para chegar na equação de Torricelli. Então essa aqui é basicamente quando você isola o t dessa equação horária aqui da velocidade quando você tem aceleração, ok? Então você vai só pegar esse t e jogar aqui dentro. Façam isso aí, você vai servir como exercício. Eu vou depois colocar a solução desse problema para vocês estarem verificando se vocês acertaram ou se vocês chegaram a fazer passo a passo para chegar nessa equação aqui de Torricelli. Essa equação aqui é uma equação do movimento uniformemente variado, mas que ela não depende do tempo, somente da aceleração e do espaço, ok? Então, essa foi a nossa aula de movimento uniforme variado. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida sobre o exercício que eu propus aqui para vocês, podem estar perguntando para mim que eu vou estar tirando as suas dúvidas, ok? Então, até a nossa próxima aula.